Bom dia, paz esteja convosco, dando início a mais um pão diário para receber o alimento nessa manhã tão especial que Deus nos dá. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Nós estamos vivos, glória a Deus por isso. E que nós possamos nessa manhã entender o agir de Deus na nossa vida. Como eu costumo dizer todos os dias, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Mas muitos de nós temos passado guerras, batalhas espirituais, batalhas de confrontos diante de uma situação, de um problema, e isso tem nos amedrontado, isso tem nos confrontado, e isso tem nos levado a uma guerra espiritual, onde muitos de nós estamos feridos, machucados e não estamos sabendo lidar e guerrear. Então a palavra hoje vem nos ensinando dessa forma, que o Senhor é conosco e se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas ainda assim o medo, o desespero, a angústia, a dor, a luta tem feito muitos desistirem no campo de batalha, muitos desistido até mesmo das promessas de Deus para a sua vida. Então entenda uma coisa nesta manhã, o que o Espírito tem para falar para nós hoje sobre essas guerras espirituais, a qual muitos estão vivendo, passando. Nós vamos lutar todas elas com a presença do Espírito Santo de Deus. A batalha espiritual, ela nos coloca em confronto diretamente com o inimigo. Então, por isso, muitos de nós temos o que? Nos amedrontado, porque muitos têm medo de enfrentar o inimigo da sua vida. Então, a batalha espiritual, ela nos coloca diretamente em confronto com o próprio diabo, com os seus principados. E apesar de ser invisível, mas isso é real. Nós podemos sentir a pressão, nós podemos sentir a opressão, nós podemos sentir a presença de algo muito forte tentando nos parar e nos paralisar. Então entenda, a batalha espiritual nada mais é do que um confronto com o teu inimigo. E nós precisamos estar preparados, revertidos com as armaduras de Deus, para que a gente venha resistir à astuta cilada do diabo. E nós precisamos saber que como o inimigo ataca e nos prepara diariamente nós devemos estar preparados diariamente para essa batalha. Porque não tem dia, não tem hora que o inimigo vai tentar nos atingir, que o inimigo vai tentar nos oprimir. Então, amado, nós precisamos saber como lidar com o inimigo e estar preparado, porque ele não tem hora, ele não tem momento, ele não tem dia para nos atacar. É o tempo todo. Então entenda uma coisa, a nossa guerra ela é diariamente e nós precisamos estar preparados para esta batalha. Porque a qualquer momento você pode ser confrontado. Talvez você esteja pensando, a pastora não sabe o que é isso, ela não passou, não passo. Eu tenho batalhas espirituais que eu sinto, amado, e que a gente tem que estar preparado para lutar. E aí como é que a gente vence? Ora, a gente liga para as coberturas espirituais para orarem por nós, e assim a gente vai vencendo todo o principado, toda a potestade. É de joelho no chão mesmo, é pedindo a presença de Deus, é pedindo para que Deus esteja na nossa batalha contra os nossos inimigos. E quando nós enfrentamos uma luta e não estamos preparados, nós ficamos em perigos. Em perigo. Mas Jesus, ele já conquistou a vitória para mim e para você. Jesus, ele já nos venceu. Ele já venceu essa batalha por mim e por você. E hoje nós precisamos estar totalmente revestidos com as armaduras de Deus, a quais ele nos dá lá no livro de Efésios, de tantas vezes eu já falei aqui, que Deus nos dá as nossas armaduras espirituais para essa guerra invisível, que a gente não vê, mas que a gente sente, que a gente é afetado e que muitas vezes nós saímos feridos e machucados, mas que nós possamos ser firmes e fortes e crer nas promessas de Deus, crer na nossa vitória, porque maior é o Deus que vai nos dar a vitória nessa batalha, em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos estar revestidos com essas armaduras de Deus e
Deus, ele vence o inimigo pela glória de Deus. Então, que a gente possa vencer o inimigo pela glória de Deus. É interessante, e eu quero falar hoje de uma pessoa que se encontra no livro de Josué, capítulo 5, a partir do versículo 13, de um homem que foi para uma batalha e que teve medo, assim como eu e você muitas vezes temos medo do nosso inimigo. E nesse campo de batalha, esse homem chamado Josué, ele pôde saber que ele não estava sozinho. Quando Deus fala para ele ser forte, corajoso, valente, é no capítulo 1, só que no capítulo 5, versículo 13, e olha o que Deus fala. O pior inimigo de Josué, pior batalha que ele tinha que enfrentar, se chamava o povo de Jericó e as muralhas de Jericó. Mas Deus era com ele, porque ele disse para ele: seja tu forte, valente, corajoso, porque onde tu fores eu estarei contigo. Então era essa certeza que Josué tinha e foi para o campo da batalha para vencer. E assim Deus está falando com você hoje. Ainda que o teu inimigo seja invisível, ainda que ele esteja te afrontando, ainda que ele esteja te oprimindo, Deus, o general de guerra, ele é contigo, ele está contigo. E lá no Josué, livro de Josué, capítulo 5, versículo 13, diz assim: estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou é pelos nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou seu rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o teu servo? E o comandante dos exércitos do Senhor respondeu: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E assim Josué tirou. Mas o que eu quero falar com tudo isso é que você não está sozinho nessa luta. Deus já enviou um comandante, já mandou um general de guerra, um senhor dos exércitos para vencer essa luta por você. Aleluia! Dá para você glorificar o Senhor nessa manhã, sabendo que Ele está nessa guerra espiritual contigo. Por que uma guerra espiritual? Porque o inimigo, ele tenta oprimir a nossa mente naquilo que a gente não pode, naquilo que a gente não está conseguindo, naquilo que não vem, naquilo que não acontece. E muitos de nós estamos assim numa batalha, numa guerra, numa luta com Satanás contra as nossas vidas. E como povo de Deus, nós precisamos nos levantarmos contra o ataque, contra a força soberana do mal na nossa vida. E para isso o Senhor nos deu um general, um comandante que vai conduzir a batalha à vitória. Então, se você toma posse disso nessa manhã, vai recebendo. Pois nós não lutamos contra a carne nem contra a sangue. Nós sabemos que nós lutamos contra principados e potestades e contra príncipe das trevas do mal. Então, amado, a nossa luta, ela não é com pessoas. A nossa luta, a nossa batalha é com o próprio inimigo da nossa alma, que vem para nos afligir, que vem para nos tirar a paz, que vem para nos roubar a paz. Mas tenha certeza que Deus nessa manhã falar contigo. Mas em todas essas coisas, Deus já te fez mais que vencedor naquele que nos amou. Então saiba que você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que peleja por ti, você tem um Deus que te dá vitória, você tem um Deus que está contigo. Porque eu estou certo que nem a morte, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem futuras, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso está em Romanos capítulo 8, 37. Então, amado, nós estamos diante de um grande desafio. O inimigo das nossas vidas tentando batalhar contra nós, tentando nos oprimir, e nós estamos numa guerra espiritual, que nós precisamos vencer a batalha, porque o Senhor dos Exércitos já está conosco. Ele já deu ordem, como o próprio Josué viu diante dele um homem, e ele pergunta para aquele homem se ele era do inimigo, ele estava por ele ou ele era inimigo dele. E ele diz que ele veio no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, Deus hoje está mandando arcanjo, Gabriel, ele está mandando anjos aqui, como ele mandou para Josué, com espada embainhada para te defender. E essa vitória é tua, porque Deus em todas as coisas já te fez mais que vencedor em Cristo Jesus.
Então declara isso nessa manhã. Em todas as coisas hoje eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, aquele que me amou. E prepare-se para a batalha. Depois da morte de Josué, Josué recebeu a grande responsabilidade de atravessar o povo, de levar o povo para a terra prometida. E Deus disse a Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, porque você fará o povo chegar à terra que prometia aos teus pais, a terra que mana leite e mel. Então, amado, Deus está falando conosco, ainda que o inimigo venha nos oprimir, ainda que a batalha esteja acerrada, mas lembre-se, Deus ele vai enviar o socorro para você nessa manhã. Ele está enviando, ele não vai enviar, ele já enviou. Você não está por acaso, você não está em vão nessa live, você não parou na frente dessa mensagem em vão. É Deus enviando o socorro bem presente para ti, assim como ele enviou para Josué na hora da batalha, na hora da guerra. Deus mandou um anjo se pôr na frente daquela batalha. E a palavra de Deus diz que quando Josué chega diante dele, ele pergunta se ele era por ele ou se ele era pelo povo inimigo. E ele diz, eu vim no nome do Senhor dos Exércitos. Assim Deus está falando nessa manhã para ti, assim como ele mandou para Josué, ele está mandando para você hoje um anjo que está diante de você para te livrar dessa batalha, para te livrar do teu inimigo, para te dar a vitória, para que todo principado, para que toda potestade, para que todo levante do inimigo contra a tua vida caia por terra. Porque, amado, a batalha é aqui na mente, a guerra espiritual ela é aqui, e nós devemos estar preparados para vencer o inimigo da nossa vida. Lembre-se, não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra principados e potestades que atuam na região celestial do mal. Então, amado, nessa manhã Deus está te revertindo, está te dando uma palavra de força, está te dando uma palavra de vitória, está te dando uma palavra que Ele confirmou na sua palavra, que em todas essas coisas você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, naquele que te amou primeiro. Então não tema, diz o Senhor nessa manhã, não temas o inimigo, esteja preparado para a batalha. Esta lição que o Senhor está nos dando hoje é uma lição espiritual para que nós venhamos entender e experimentar a bênção de Deus sobre a nossa vida, que mal nenhum vai poder nos atingir, e que nós não lutamos contra a carne, nós não lutamos contra as pessoas que se opõem ao nosso respeito, mas que nós possamos guerrear espiritualmente. Por quê? Porque essa pessoa está sendo usada para te atormentar, essa pessoa está sendo usada para te caluniar, essa pessoa está sendo usada para levantar falso contra você, essa pessoa está sendo usada. Então, orem, amados. Nós vamos vencer a batalha orando e se colocando na presença de Deus, buscando a presença de Deus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos põe de pé, é Ele que faz a gente vencer a batalha pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que trouxe a redenção para as nossas vidas. Então não tema o seu adversário, ele não é maior do que o teu Deus. E se hoje você estava esperando uma resposta de Deus porque você está se sentindo oprimida, o diabo tem te confrontado, saiba que Deus está na frente, Ele está pelejando por você, Ele está nesse local dessa batalha, assim como Deus estava encarnado ali na frente de Josué, era o próprio Deus que veio no nome dele para defender Josué. Assim Deus hoje está se colocando na tua frente. Você pode não estar vendo o teu inimigo, você não pode estar enxergando, mas você está sentindo a opressão que ele está botando em você. Então Deus hoje está nessa batalha contigo, ele está nessa guerra, ele está no local da batalha. Aqui o local da batalha de Josué era Jericó, era a primeira batalha do povo de Israel, era uma batalha que era o povo de Jericó, e havia um muro completamente em torno daquela cidade. Esta era o verdadeiro desafio de Josué, era vencer as muralhas e derrubar aquelas muralhas de Jericó. E nós precisamos hoje vencer o nosso desafio. Qual é a muralha que está diante de você? Qual é a muralha que está impedindo você de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Satanás tem te oprimido? Saiba que Deus ele derruba muralhas, como poderia Josué e o seu povo. Deus deu a vitória contra aquela cidade. Deus também está te dando vitória nessa manhã contra o teu inimigo. O capitão que veio no nome do Senhor dos Exércitos sobre Josué, apareceu um homem diante dele e estava em pé diante deste homem. Enquanto Josué estava pensando como iria derrotar Jericó,
Um homem estava de frente dele, com a sua espada embainhada na mão. Josué foi até o homem e perguntou-lhe: És tu por nós ou é ou é dos nossos adversários? Amado, não te preocupa. Hoje tem um homem na tua frente, com espada embainhada, te dando vitória, derrubando todo o principado, vencendo toda a potestade, tirando do teu caminho tudo aquilo que vem te afrontar nesta manhã. Deus, Orebashuri Manai Cantaralaia, Ele é contigo, Ele é contigo. A grandiosidade do capitão está contigo, amado. Josué rapidamente reconheceu que este homem não era um homem comum, mas que era um homem que ele identificou como príncipe do Senhor dos Exércitos. Josué reconhece como mais que ele era um anjo de Deus, e ele prostra-se de rosto e o adorou, aquele homem que Cristo estava ali, totalmente pré-encarnado diante dele, veio para defender o seu povo. Deus está hoje se levantando para te defender. O capitão dos exércitos, o Senhor dos exércitos, ele fala grandes coisas hoje por você. Ele tem poder, ele tem autoridade para derrubar qualquer principado, qualquer potestade que se levanta, que está te oprimindo. Ah, meu irmão, essa autoridade desse capitão, ele manda Josué tirar as sandálias dos seus pés, porque onde ele estava era santo. Ele tinha tanta autoridade que Josué era um general, mas ele rapidamente se submeteu à autoridade do capitão, e sem querer E se quisermos vencermos, nós temos que o quê? Nos submeter ao Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nenhuma autoridade contra o inimigo em nossa própria capacidade. Nós devemos o quê? Permanecer em Cristo, sabendo que sem Ele nada nós vamos poder fazer. Nós não temos autoridade para vencer Satanás, para dominar essa situação, mas é no nome do Senhor dos Exércitos. Se nós queremos vencer, é no nome de Jesus. É Jesus que nos dá essa autoridade, é o Jesus que está em nós que nos dá essa autoridade para que a gente venha vencer todo o principado, toda a potestade. Nós não temos nenhuma dúvida da autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, essa autoridade que no nome dele o diabo cai, que no nome dele ele tem que sair, que no nome dele ele tem que bater em retirada. Observe uma coisa, esse homem que veio ao favor de Josué, ele traz a conquista de Jericó. A promessa desse homem para Josué está no capítulo 6, versículo 2, ele: tenho dado na tua mão Jericó. Então Deus está hoje te dando também, Remacantaraia, nas tuas mãos os inimigos que se levantam contra você. Há uma promessa sobre a tua vida. Deus não te desamparou, ainda que você tenha sentido oprimido, ainda que você tenha chorado, ainda que você pensou em desistir, ainda que você tenha se sentido fraco. Ei, lembre, a oração tem poder na nossa vida, e essa autoridade vem através de Cristo Jesus. Quando você estiver se sentindo oprimido, ore. Quando você estiver se sentindo derrotado, ore, porque Deus em todas essas coisas já te fez mais que vencedores. E nós somos seres humanos, amado. Nós sentimos a pressão de Satanás, nós sentimos a opressão dele, mas ele não pode nos vencer, porque maior é o Deus que está em mim, maior é o Deus que está em você. E quando nós sentimos assim, oprimido, quando nós estivermos passando por uma luta, por uma batalha espiritual, lembre-se que o teu Deus é maior e que ele está na tua frente, como general dos exércitos, ele está na frente dessa batalha. A palavra de Deus diz que ele veio para Josué com espada embainhada. E ore cantaraia, remanaia, rebalabachevia. Eu vejo pessoas oprimidas, eu vejo pessoas que o diabo está tentando oprimir, mas Deus está te falando nessa manhã, o Senhor dos exércitos, ele está na tua frente, ele está com espada embainhada. Tu crê? Então toma posse do teu milagre, toma posse da tua vitória, porque o plano do capitão era que aquele povo, eles vencessem a batalha. O plano daquele homem era conquistar Jericó. Pelo plano do Senhor, Jericó já estava conquistado, mas Josué teve medo, Josué se sentiu abatido, Josué se sentiu desanimado. Foi preciso dizer o Senhor para ele, para você nessa manhã. Ele está dizendo para você também
também nessa manhã, tenha de bom ânimo, eu já venci essa guerra por você, e na tua frente tem o Senhor dos Exércitos, que está te defendendo com espada embainhada, repreendendo todo o mal, todo o principado, toda a potestade que se levanta hoje contra a tua vida. Ah, meu irmão, a presença do Senhor, ela é real. O Senhor, ele prometeu a Josué que ele daria a vitória sobre Jericó, e Josué foi bem sucedido porque o Senhor estava com ele, e o Senhor está conosco também nessa guerra. O Senhor é a nossa vitória, nós dependemos dele para vencer e sairmos dessa batalha espiritual a qual a força do mal tem nos atacado. Nós devemos desejar estar na presença de Deus permanente, para que essas forças malignas não venham nos oprimir, e para que toda a batalha espiritual que nós venhamos entrar, nós venhamos sair mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você nunca teve um confronto com Satanás, você saiba que é uma batalha espiritual, e essa batalha, ela vem aqui na nossa mente, porque a nossa mente é uma arena, e na nossa mente tem o poder de vencer ou de fracassar. Na nossa mente hoje está o domínio, e na nossa frente está o Senhor dos Exércitos pelejando por você para te dar a vitória. O inimigo de Cristo, eles estão ao nosso derredor, eles estão o tempo todo tentando nos atacar. O inimigo de Cristo também é o nosso inimigo, e ele tenta influenciar diariamente na nossa vida, para que nós venhamos estar oprimidos, para que nós venhamos estar deprimidos, para que nós venhamos desistir dos nossos sonhos, para que nós venhamos desistir das nossas promessas. Mas, amado, Deus fala contigo nessa manhã. Lembre-se, você não está sozinho. Você tem um general de guerra, que está contigo. Lembre-se que você está numa guerra espiritual. Lembre-se que o capitão da nossa salvação está escrito na palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, que nos purifica e nos santifica de todo pecado e nos dá a vitória em todas as batalhas que vamos enfrentar. Eu vejo pessoas aí oprimidas. Eu vejo pessoas desistindo dos seus sonhos. Pessoas que ainda vão assistir e estão passando por essa situação. Deus está te falando nesta manhã. Essa guerra não é tua. Essa guerra é do Senhor. Ele já deu ordem aos anjos ao teu respeito. E eles estão na tua frente agora com espada embainhada. Assim como ele veio para Josué, com uma espada embainhada. Ele está vindo hoje nessa manhã. E Deus está te dizendo, tira a sandália dos teus pés e dobra o teu joelho quando essa live acabar. E ora para que essa guerra de Satanás contra a tua vida, essa opressão que ele está botando em você, que não deixa você dormir, que não deixa você trabalhar em paz, que não te dá paz. Eu vejo pessoas que estão tão preocupadas, tão aflitas, que elas não conseguem ter paz. E Deus está te dizendo hoje nessa manhã, Ele é contigo, Ele é contigo. A batalha espiritual nos coloca de confronto com o inimigo. Mas apesar do inimigo ser invisível, a guerra, ela é muito real. Nós sentimos a opressão. Nós sentimos isso. Então, amada, é real. Mas saiba que você tem um Deus, que nós precisamos saber como agir os ataques do inimigo da nossa vida diariamente, para que nós não venhamos ser vencidos nessa batalha. Quando nós enfrentamos e lutamos o inimigo na nossa alma, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para que nós não venhamos cair diante do perigo que está sobre nós. Mas Jesus já conquistou a vitória para mim e para você. E Jesus já nos deu a vitória dessa batalha. Você crê nisso? Então vamos orar nessa manhã, que essa palavra fique no teu coração e que nós possamos ser revestidos de todas as armaduras de Deus, que Deus possa botar em nós as suas armaduras para que nós possamos vencer o diabo, porque ele não é maior do que nós. O diabo, o inimigo de você, ele anda ao teu redor como um leão que ruge, procurando o tempo todo te devorar. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor o tempo todo a nos guardar. Então é essa promessa que eu e você temos que ter. Isso não é nos colocarmos como coitadinhos, mas como mais que vencedor em Cristo Jesus, que já nos deu a vitória e que nós já somos mais que vencedores. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, nesse momento eu oro por cada pessoa que está compromissada nesse pão diário, por todos que estão assistindo, por todos que ainda vão assistir. Pai, nós estamos numa guerra, a nossa luta, ela é espiritual. A nossa batalha, Senhor, nos coloca de frente com um confronto com o inimigo das nossas vidas. E muitos de nós, Senhor, temos sentido a opressão do diabo. Mas nessa manhã nos reveste da planta dos pés, do alto da cabeça, a planta dos teus
dos pés, nos lava com teu sangue, Senhor, nos blinda contra toda a astuta cilada do diabo, que nenhum dardo, que nenhuma flecha, que nenhuma retaliação venha contra nós. Nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Nos livra, Senhor, da mortandade que assola no meio-dia, do principado que atua nas trevas, mas nos repreenda, Senhor, de todo o mal. Nos dá vitória, Pai, nessa manhã. Tira de nós toda a opressão do diabo, todo o medo, Senhor, toda a certeza, toda a insegurança, mas repreenda todo o mal das nossas vidas, Pai, nessa manhã. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, te pedindo que as tuas armaduras venham a ser colocadas sobre nós, armaduras espirituais que nos fazem para guerras espirituais, que nos fazem para essa batalha espiritual e sermos mais que vencedor em Cristo Jesus. Que a Tua promessa, a Tua palavra esteja sobre a nossa vida, que mal nenhum, praga nenhuma, Senhor, venha sobre a nossa casa, sobre a nossa tenda, sobre as nossas vidas, Pai, porque Tu já deu ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos proteger. Nos protege, Senhor, de todo mal. Senhor, blinda a nossa mente, lava a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, nome de Jesus, toda invertida de Satanás na nossa mente, seja repreendida, anulada agora no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, porque em todas as coisas, Pai, Tu já nos fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Tenha um dia de bênção, tenha um dia de paz. O inimigo não é maior do que o teu Deus. Deus está falando com você hoje. A batalha espiritual, ela te coloca de frente, ela te põe em confronto com Satanás, com o inimigo da tua vida, mas Deus está te dizendo hoje, não é contra sangue, nem contra carne, nem contra principado e potestade. Deus está te dando força, te revestindo, te colocando as armaduras espirituais e lavando a tua mente com seu sangue, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe você nessa manhã. Vamos para a igreja agora, manhã de santo jejum, vamos estar lá buscando a presença de Deus, jejuando, e eu vou estar apresentando cada pessoa que tem se disponibilizado a estar assistindo o Pão Diário, recebendo a mensagem diária. Que Deus nos abençoe, fique em paz, que o Senhor seja contigo.